primeiro desafio, o nome dele era Recovery, se não me engano, né? Exatamente. E o objetivo era, né? Era Recovery, né? E eu acho que Isso. tinha lá escrito uma parada, tipo, você consegue recuperar 100, alguma coisa assim, eu não lembro lá o que estava escrito, mas era algo nesse sentido. E esse que você entrava na página, ele tinha escrito Recovery e um botão de acessar. E seu endereço IP ali, né? E aí, com isso, ele aparecia, então, login e a senha, né? Um login aqui para você digitar um login, digitar uma senha, e você digitava, clicava em login, e aí aparecia o seguinte: o acesso está disponível apenas para o usuário admin@localhost. Não lembra a senha? Quando você clicava em esqueci senha aqui, você podia vir aqui, colocar um usuário, por exemplo, admin@localhost. Ele aparecia aqui, e-mail enviado para o user www.data. Então isso aqui já era uma outra hint, né? Então ele disse primeiro qual era o usuário, né, que tinha acesso e um botão para você redefinir a senha. E aqui tinha uma outra hint e na hora, eu acho que, sei lá, eu estava pensando em outra coisa que eu não vi essa hint aqui. E-mail enviado para o user www.data. Eu não vi essa hint. Então, tipo, passou despercebido por mim na hora que eu estava fazendo o teste lá. E aí, beleza, eu conseguia fazer isso aqui e ele enviava um e-mail para o usuário www.data. E aqui é uma dica, né? Então, tipo, beleza. Quando a gente está falando de serviço de e-mail, né, de recuperação de senha, existe o provedor do e-mail, o serviço que envia o e-mail, né? E no Linux, você, em alguns sistemas operacionais, não todos, vem instalado um servidor de e-mail dentro do servidor, né? Roda lá um postfix normalmente, já vem pré-instalado. Depende do sistema operacional. Alguns vêm, outros não, né? Normalmente os Ubuntu da vida que vem, né? E aí, esse serviço ele pode ser utilizado para enviar e-mail para outros serviços e assim por diante. E, por padrão, ele armazena o e-mail que ele vai enviar dentro de uma pasta lá no servidor. Só que isso eu já estou me adiantando, porque eu nem pensei nisso na hora. Qual foram os primeiros testes até eu chegar nisso, né? Quando você fazia a primeira requisição aqui, ele aparecia, então, a resposta do servidor, aparecia o seu endereço IP e aparecia aqui o user agent que você estava enviando. Então, as primeiras coisas que você vai testar, sei lá, é colocar um X4 for, por exemplo, e aí ver se, por exemplo, ele substitui o endereço que está aparecendo aqui pelo endereço que você está manipulando. No caso, não aparecia. Então eu pensei, beleza, então ele não está lendo o X4 for, ele está lendo o remote ADDR do PHP, que ele pega o IP real mesmo de quem está fazendo a requisição e ele ignora esse header X4 for. E beleza, então durante os testes é legal você entender o que está acontecendo e enviar, alterar e ver se alguma coisa reflete diferente na tela para você, né? Então, beleza, se ele está aparecendo no User Agent, você vai lá editar alguma coisa no User Agent e dá para ver que ele aparecia aqui. Então, beleza, o que daria para testar aqui, sei lá, XSS, por exemplo, né? Aí você coloca aqui, dá para ver que ele reflete, né? Eu coloquei uma tag B aqui, beleza, isso daria um XSS baseado no User Agent, só que não me ajuda muito porque ele não é storage, então, sei lá, o admin não ia ver esse XSS e aí não ia ter nada, nenhuma informação, e isso ia ser reflected para mim. Claro, isso aqui poderia ser útil se tivesse, por exemplo, o cache poisoning, né? Então eu poderia utilizar a combinação do user agent com X4 for para fazer um cache poisoning e Tu aí consegue afetar todo comentar um mundo, pouquinho a né? fonte do burp aí? Dá sim, dá sim, dá sim. Eu nunca lembro bem. User options, display aqui. Vamos colocar aqui 16. Acho que fica bom. E aí aumentar aqui porque ele aumenta no repeater lá bem, né? Vou colocar um Isso, 17. maravilha. Acho que assim ficou melhor, né? Ficou. Da hora. Ficou? Beleza. Então, essa é uma outra possibilidade que a gente também tinha. Aí eu fiz alguns testes e vi que, tipo, pela resposta que ele estava dando, que só tinha um Apache, tipo, não era um Varnish, não era nada do gênero que eu falei, bom, então acho que não vai ser mesmo nada desse gênero relacionado a Attacks Client Side ou Cache Poisoning, por exemplo. E aí eu comecei a fazer fuzzing nesse parâmetro aqui. Então eu coloquei, tipo, uma lista de várias coisas e comecei a testar. E durante os testes, por exemplo, durante meu fuzzing, né, esse parâmetro, eu acho que eu peguei uma order list e passei essa order list inteira no user agent. E aí eu peguei a resposta e vi que, por exemplo, o tamanho da resposta de alguns, né, no intruder, quando eu estava usando o Pro lá na hora, era maior do que outros, né? Então eu vi, por exemplo, que quando ele testou o TCP/SWT, ele apareceu aqui. E aí isso aqui é um indicativo de que tem um LFI, né? E eu falei, beleza, então a gente tem um LFI, já dá para fazer algumas coisas aqui.
E aí eu comecei a pensar, beleza, então a primeira coisa que tem um LFI, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é entender como esse LFI está funcionando. Então, a primeira coisa que eu fui fazer é ler, por exemplo, o index.php. Só que, por algum motivo, nenhum arquivo .php funcionava. Ele não conseguia abrir nenhum arquivo .php. Tinha um lá que era logar.php, se eu não me engano, e ele não conseguia ler o conteúdo desse PHP. Aí eu falei, beleza, pode ser que ele não esteja conseguindo ler, mas na verdade está interpretando o código PHP. Então essa foi a meu primeiro pensamento, né? Eu nem pensei que poderia ser um filtro, alguma coisa. Então eu falei, a gente pode, por exemplo, utilizar os filtros do PHP, encodar em base 64 o conteúdo do arquivo e ver o conteúdo do arquivo. Você pode colocar lá PHP, por exemplo, input filter, né? PHP filter, na verdade, convert, base 64 encode, resource. Aí a gente pode, por exemplo, ler lá o etc+pswd. E aí ele funcionava, tá vendo? Beleza, ele apareceu aqui o base 64 do etc+pswd. Só que se a gente colocar novamente lá, por exemplo, lá, o index.php, ele também não conseguia ler. Então, quando eu tentei isso, tipo, eu falei, beleza, então o problema não é o processamento do arquivo PHP, é outro problema, porque eu consegui ler um arquivo normal do sistema operacional e não consegui ler, por exemplo, o index.php. Então, a partir desse momento que eu fiz o teste com o etcpswd e testei no index.php, e mesmo com o filtro para encodar em base 64, ele não devolveu base 64, eu falei, beleza, então deve ter algum filtro que deve estar removendo o ponto PHP. Aí o Butch até pode comentar agora se realmente era isso, porque a minha ideia na hora foi isso. Bom, ele pode ter um filtro que esteja removendo, porque tudo que eu coloco que não tem etcpswd funciona. Então, por exemplo, se eu coloco lá e aí, qualquer outro arquivo que eu colocava, ele trazia normal. Era isso? Tipo, colocou, tipo, se na request tiver o ponto PHP, remove o ponto PHP, era isso? Não sei se era isso. O Carlos tá travando para mim, mas se eu entendi, a ideia do desafio era fazer o recover, né? Se eu permitisse ali, facilitaria muito o cara pegar a interceptação do recover e pegar a senha que estava sendo validada ali no if ali na hora que você ia fazer o login, sabe? Entendi. Boa. Então tinha o filtro lá. Então, aí, a partir disso eu comecei a pensar, falei, beleza, então não vou conseguir ler esse arquivo, eu preciso entender o que está rodando no servidor. E aí dentro do servidor existe algumas formas de você entender como o processo que está rodando o Apache está funcionando e como outros processos estão funcionando dentro do servidor. Então eu posso pegar, por exemplo, o /proc self, que é o processo atual do processo que eu estou, ou seja, o processo do Apache. Eu quero ver, por exemplo, o comando que foi utilizado para iniciar esse processo. Então eu posso pegar, por exemplo, o cmd line. Aí ele aparece aqui que foi utilizado user sbin Apache, Apache 2k start para iniciar esse processo. Aí a segunda coisa que eu fiz foi fazer fuzzing no file descriptor do Apache para ver se eu conseguia, por exemplo, um log poisoning, alguma coisa do gênero, para conseguir um RCE. Também testei via file descriptor do Apache, também não funcionou. Tentei ler log para ver se conseguia log poisoning, também não funcionou. E aí eu parti para entender se existia algum outro processo rodando dentro do servidor. E aí tem um arquivo chamado shed debug dentro do Linux, que ele fica a listagem dos processos, os PIDs dos processos que está rodando dentro da máquina e qual foi o comando utilizado para poder iniciar esses processos. Então a gente tem aqui uma lista de todos os PIDs, ela fica um pouquinho mais para baixo aqui. Nossa, tá horrível para visualizar. Deixa eu ver se renderizar ele fica melhor, né? Não, ficou pior. Então aqui ele tem uma lista de todos os PIDs. Então aqui a segunda coluna tem task, tem o PID na segunda coluna, e aí no final aqui ele aparece qual é o nome do processo que está rodando naquele PID. E aí, beleza, eu gastei um tempo aqui na gravação, a Butch deve ter visto, eu gastei um tempão aqui, porque eu analisei a maioria dessas coisas que estavam rodando aqui, eu fui analisando um por um, entendendo, beleza, tem uma SQL rodando lá, a gente pode talvez utilizar alguma coisa com SSRF, não sei, aí, só que aí não funcionaria porque precisaria de Gopher. Então eu fui vendo várias coisas que tinha fail to ban também e tal, e eu cheguei aqui numa parte que tinha rodando um postfix aqui, ó. Então, na hora lá, depois de analisar, eu vi, opa, tem um postfix rodando lá dentro do servidor. E o postfix, como eu falei, é o responsável pelo serviço de e-mail. Falei, bom, então já que tem um postfix rodando e eu sei que ele deixa os e-mails dentro da pastinha lá, var, e-mail e o nome do usuário, né? Falei, bom, eu posso tentar ler os e-mails que estão lá. Aí eu falei, beleza, vou ler. Isso eu tô explicando para vocês, tipo, em, sei lá, 5 minutos, né? Mas
só nesse desafio aqui eu devo ter gastado, sei lá, 1 hora para conseguir pensar em tudo isso, testar um monte de coisa, testava e voltava tal. Então levou bastante tempo para eu chegar nessa conclusão de ler, de pegar o postfix, de ler, por exemplo, o varlog, varmail www.data. Aí se você lia o varmail www.data, como eu pedi para resetar a senha no site lá, ele aparecia aqui para mim o que você pediu para resetar a sua senha, e aí tinha, por exemplo, o usuário, né, a credencial do usuário e a nova senha aqui do usuário. Então, com esse login e senha, você podia acessar a interface e pegar a primeira flag. Esse era o desafio fácil, né? Era o primeiro desafio lá do campeonato e era o desafio fácil. Só que levei bastante tempo para pensar nessa chain, né, e conseguir essa credencial lá de recuperação de senha lá no log, né? E com isso ele aparecia aqui, Read Mail Leak Passcode, que era a primeira flag da final. Bem legal, né? Então, essa aqui foi a primeira. Aí agora a gente vai... Acho que ele estava tentando listar porque não lembrava do user www. Ah, olha só, o Jeremias colocou index.p.php.php. Acho que pode ser um bom bypass aí, o Jeremias. Será que funciona o teu bypass? Vamos ver. Eu testei esse bypass aí também. E funcionou, cara. Olha que lazarento, velho. Mas, ó, funcionou. Só que como ele tava processando, né? Acho que como ele tava... ele só tava fazendo file get contents. Mas daria para colocar daí o logar, né? Aí catar lá. Boa, o Jeremias teria pegado o First Blood aí mais rápido do que eu. O Jeremias teria sido mais rápido. Olha lá, e catava a flag aqui, ó. Ó, Jeremias, se estivesse jogando lá, seria bem mais rápido, hein? Porque na hora, tipo assim, eu só ignorei. Falei, ele tá filtrando, foda-se, deve estar funcionando o filtro, né? Vou partir pro próximo. Que eu acho que o intended era fazer isso, não fazer o bypass do filtro. Aí, como é foda você fazer desafio pensando em uma solução única, saca? Isso é bem... É muito difícil. É muito difícil, cara. O Carlos, ele cria desafio eu sei, também. Cara, porque eu faço. É muito difícil. É muito difícil. E é só muito hard, porque assim, tipo, tá você pensa numa chain... É isso. Tipo assim, você faz uma chain para o cara explorar, só que aí existe outras vulnerabilidades que você tem que petear também para o cara seguir o caminho que você desenhou. Então, é bem hardzinho. Então, daria para... Teve essa resolução aí unintended que o Jeremias mandou, mas bem massa, né?